Olá, bem-vindo de volta. A partir dessa aula vamos começar a ver como colocamos CSS em React e aí nossos projetos vão ser um pouquinho menos feios do que foram até o momento. Bom, nós temos sempre que lembrar que o React é uma biblioteca JavaScript. React é JavaScript. No final, quando a gente gera o projeto React, a menos que a gente esteja utilizando o React no servidor, que eu vou falar bem mais para frente, mas não é o normal, por assim dizer. React é uma biblioteca de front-end para ser usado no cliente. Então, se a gente está em puro React, ele é essencialmente um projeto que gera um HTML, JavaScript e CSS. Então, tudo que funciona com JavaScript e CSS tradicional vai funcionar em React, talvez com uma pequena mudança, mas vai funcionar em React. Se lá no HTML final você importar ou linkar um CSS, ele vai funcionar. Então a gente tem que ter isso em mente. Dito isso, como é que a gente coloca CSS no projeto? Eu vou dizer aqui 4 formas, quase 5 formas. Bom, uma delas é a forma que a gente faria normalmente. A gente cria um arquivo CSS e ou linka no HTML, que não é o melhor de fazer, ou importa em algum módulo, qualquer módulo. Por quê? Lembrando que o Vite ele é um bundler, ele vai pegar todos os CSS importados e gerar no final um arquivo CSS. Então, criar um arquivo CSS e importar em qualquer módulo é a forma mais fácil, porém não é a mais recomendada. Por quê? Tudo que eu definir nesse CSS que eu importar vai valer para o projeto todo. Geralmente a gente quer modularizar o nosso CSS, ou seja, a gente quer que o CSS seja válido apenas para um determinado componente ou apenas para um determinado módulo. É mais fácil fazer por módulo que por componente. Então a gente pode utilizar chamado CSS em módulos, é um pouco diferente, eu vou mostrar como. É uma forma que aí aquele CSS, o bundler, vai se encarregar de fazer com que aquele CSS já vale somente para aquele módulo. Uma outra forma é utilizar algumas bibliotecas próprias para React, como Style Components. Style Components é muito legal, já foi muito utilizado. Hoje em dia eu acho que não é tanto utilizado quanto antigamente. É uma forma de fazer CSS em JavaScript. Também a gente consegue criar ou definir um CSS apenas para um componente. Então, eu vou mostrar como utilizar. E a forma como nós vamos utilizar nesse curso é utilizando Tailwind. Tailwind é uma biblioteca de CSS, uma biblioteca muito legal. Eu gosto muito, eu sempre uso Tailwind nos meus projetos. E para mim, é não só a melhor, como a forma mais prática de utilizar CSS em um projeto React. Mas aqui coloquei qualquer outra biblioteca, porque qualquer biblioteca, tem várias bibliotecas, a gente consegue utilizar CSS em React, algumas próprias para React, outras mais genéricas para qualquer projeto, e a gente pode utilizar nesse projeto. Então, nessa aula eu vou mostrar como utilizar CSS global. Então, eu estou aqui no projeto, como gerado pelo Vite, não apaguei nada, a gente vê que ele cria um arquivo index.css, onde tem CSS aqui, e lá no main.jsx ele importa esse index.css, ele apenas importa. Como ele está apenas importando, isso aqui é um CSS global, ele vai valer para todo o projeto. Então vamos ver isso. Vou aqui no app.jsx, vou apagar tudo, RAFCE, e vou colocar um H1, vou botar Hello World. Hello World. Vou salvar. Vamos aqui no app.css, vamos ver que tem um H1 em algum lugar aqui. Ah, não, esse aqui é o app, eu vou apagar, esse é app.css, que eu não vou utilizar. Vou apagar, perdão, vou deixar só o index.css e aqui tem um H1. H1 vou colocar um color red só para destacar red, que vai ficar vermelho. Então, vamos ver lá no navegador, veja que Hello World, ele está vermelho, porque o H1, mesmo eu tendo importado o H1 aqui no main, ele vale para o meu app e ele vale para qualquer componente. Vou criar um componente aqui, criar a pasta, new folder, components, aqui eu vou criar um filho.jsx, RAFCE, vou botar um H1 aqui, vai ser hello from filho, hello from filho, e aqui no app eu vou botar um div, dentro do div vai ter o meu hello world e eu vou instanciar o filho. Vou salvar, vamos lá, veja que o hello world e hello from filho ambos são vermelhos, porque normalmente o H1 vale para todos. E se eu criar um outro arquivo aqui no próprio SRC, vou criar um outro
ponto CSS, e aí vou botar H1, vou botar H1 color blue, por assim dizer assim, blue, certo? Agora eu vou importar esse outro ponto CSS aqui no fio. Import, ele está na mesma pasta? Não, que isso aqui está no component, tem que voltar, e aí app outro ponto CSS. Muito bem, importei, vamos lá ver. Olha, agora ambos estão azul. Apesar de eu ter importado esse outro ponto CSS apenas no filho, ele também está sendo, como ele foi importado depois, o bundler faz isso, ele está sobrepondo o que está aqui no H1 do index.css. Então, apesar de eu estar importando ele aqui neste componente, ele não é válido somente para esse componente, ele é válido para todo o projeto. Então, essa é a forma mais simples, porém não é mais recomendada. Geralmente a gente quer CSS que sejam válidos apenas para determinado componente, e uma forma disso é usar CSS em módulos, que a gente vai ver na próxima aula.